Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Bananinha, também é filho do ex-presidente do Brasil, inelegível e logo presidiário Bolsonaro. Você verá esse ser sendo destruído, humilhado, esculhambado. Bem, o Leonel Hadi, que é um deputado estadual da esquerda lá do Rio Grande do Sul, humilhou o Eduardo Bananinha, lembrando lá da época em que ele falou que o STF poderia ser fechado com um cabo e 2 sargentos, alguma coisa assim. Vocês verão o melhor aqui nesse vídeo. O Leonel Hadi traz isso à tona logo após o bolsonarismo ter sido levado vários golpes. Por exemplo, a Zambelli fugindo, quase caçada. Eduardo Bolsonaro fugitivo, quase caçado também. Nós esperamos logo, porque é um traidor da pátria, e o Leonel Hadi deixará tudo isso claro aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Um soldado e um cabo, pessoal. É isso que ele falou. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar. Mas você vai solta o Gilmar. Não, mas se fizerem isso pelo Alexandre de Moraes, saiba que haverá. E vocês estão sendo todos caçados hoje em dia. Caçados não no sentido político. Caçados. Vocês entendem, né? Leonel Hadi agora explicará melhor. E dizer que um cabo e um soldado fechariam um Congresso Nacional. Na verdade, um cabo e um soldado fechariam o STF. Quem poderia imaginar que depois dessa informação trazida pelo Dudu Bananinha, que um cabo e um soldado fechariam o STF, hoje nós teríamos, assim, de uma forma excepcional, nunca antes na história do Brasil, nós vimos generais de 10 estrelas que ficam atrás da mesa com aquilo que vocês sabem na mão. É a primeira vez na história do Brasil que generais são julgados pelos crimes que cometeram, vinculados à tentativa de golpe de Estado que fizeram aqui no Brasil. Nós temos o Bolsonaro, que ficou 10 minutos no banheiro. Tava tão nervoso que ontem ficou 10 minutinhos no banheiro tocando um Instagram e um YouTube para dar uma relaxada. Diz que ele estava vendo vídeos. Eu não sei que tipo de vídeo ele estava vendo no banheiro lá do STF antes do seu julgamento, mas segundo as informações ele ficou uns 10 minutos. E é muito interessante porque o general Heleno, que agora parece um vovozinho triste, né? Um vovozinho que dorme sentado, que precisa acordar depois das 9 da manhã, segundo o advogado dele, não aguenta os horários, né? Tudo caveira, era tudo operações especiais. Vamos arrancar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, vamos envenenar o Lula, aí agora não, ele tem que tomar a sopinha dele às 3 da tarde, etc e tal. E aí o general Heleno simplesmente disse que não ia falar nada, ia se preservar no seu direito ao silêncio, um direito constitucional, um direito humano, né, dos direitos humanos, direitos fundamentais, e ele disse que ia utilizar essa importante ferramenta que, se fosse no que ele queria e na época que ele defende, com o Ustra, ele estaria sendo torturado, tomando choque nas genitálias, como o Ustra fazia, com ratos, cobras. Se o Ustra tivesse fazendo essa oitiva com ele, que eles amam tanto, o Ustra é o exemplo, usam camiseta, né, o Dudu Bananinha, utilizando camiseta, fizeram homenagens no Congresso, no golpe contra Dilma. Se o Ustra tivesse lá, nessa oitiva aí, nesse depoimento, ele teria sido torturado. É isso que são essas pessoas, covardes, hipócritas, 2 pesos, 2 medidas, já cansei de falar aqui. E a trama golpista está muito bem delineada. Bolsonaro, de fato, teve acesso à minuta do golpe, alterou, fez indicações
Então não tem mais o que ser julgado praticamente, as provas já são cabais, a condenação é certa. E é muito importante que a gente lembre do nosso hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Pois é, e onde é que estão essas pessoas, né? Um está nos Estados Unidos, dando voltinha na Disney, com 2 milhões pagos pelo papai. Papai fez uma transferência bancária para o filhote, 2 milhões para ele ficar brincando na Disney. Meu Deus, está usando o filho como laranja, não sei como, sei lá. Nesse momento em que ele está fora do país, está exilado, coitadinho do Dudu Bananinha. A Zambelli foi para a Itália. O Mauro Cid já está agora sendo investigado porque um ex-ministro do Bolsonaro estava tentando pegar um passaporte português para que ele fugisse. Esses são os patriotas que não fogem à luta, que amam a pátria, a própria morte e estão aí fugindo. Fuga das galinhas verdes. Fuga das galinhas verdes integralistas do século XXI. E eu tenho aqui uma reflexão para fazer bem séria. Ontem mesmo aqui na frente tinham pensionistas, né, das Forças Armadas aí, umas senhoras aí na casa de quase 80 anos de idade, vieram trazer uma faixa gigante pedindo novamente o voto auditável, que somente com voto auditável, daí eles vão mudando os termos, né? Os bolsonaristas, eles fazem isso, eles vão mudando os termos, agora estavam pedindo votos contáveis, é um outro termo que eu nem vou me lembrar, mas estavam aí ontem. Ou seja, se a gente não punir essas pessoas de forma exemplar, não começar a dar uma resposta de fato como uma sociedade séria que defende a democracia, essas pessoas vão continuar tentando dar golpe de Estado e desestabilizar a nossa democracia no momento em que nós temos uma queda absurda da inflação, nós temos uma queda do valor dos combustíveis, nós temos várias pautas positivas do governo federal, do governo Lula, e essas pessoas seguem dia após dia tentando desestabilizar uma das maiores economias que nós temos hoje no mundo. E é por isso que nós precisamos punição dos golpistas, prisão para o Bolsonaro e, lembrando mais uma vez, é sem anistia. Pessoal, sem anistia. O Leonel Hadi deixou claro. O Leonel Hadi humilhou todo o bolsonarismo, mas ele humilhou principalmente o Eduardo Bolsonaro, que disse que para fechar o STF só bastava o quê? Um sargento e um cabo. Mas sabe o que está acontecendo? Todos os bolsonaristas, o cerco se fechou e vocês estão fugindo, acovardados, estão com preguiça, estão doentes. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas sem anistia para golpistas, prisão para quem deve ser preso, e é isso que quem fez o L quer. Muito obrigado, Leonel Hadi, pela voz, a sua voz é muito importante. Olha aqui, pessoal, o Alexandre de Moraes que falou pro Eduardo Bolsonaro também sobre esse assunto. Nesse novo populismo tem que ter o apoio do Congresso, porque senão você vai ter que fechar o Congresso. E se há algo que o novo populismo extremista, esse novo populismo digital extremista, que se baseia nas redes sociais, a sua força, ele não adota, é golpe à moda antiga. Não precisa de tanque na rua nem fechar o Congresso. Isso aí. É porque ele quer se comunicar direto com os extremistas do povo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Bananinha engraçado, o cabo, né? O soldado, o coronel, estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto. Faz o L. Funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Não sabe o que dizia. Como não foi um cabo e soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Golpistas. Se foi por confronto. Aí, por confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Se ignorando, e as redes sociais ajudam a desqualificar o judiciário, procurando as bolhas e passando, olha, como que pode um tribunal que não foi eleito pelo povo ter essa decisão, declarar inconstitucional isso ou aquilo, ignorando a conquista histórica na separação de poderes, que é exatamente
a jurisdição constitucional. Exatamente, sigamos a Constituição. Muito obrigado, Alexandre de Moraes, por mostrar que não é um cabo e um sargento que vai fechar o STF. O STF faz parte do Judiciário e o Judiciário é um dos 3 poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo. E é assim que a democracia funciona. Se você quer destruir um desses 3 pilares, você é antidemocrático, seu golpista, traidor da pátria. Bolsonaro e principalmente o Eduardo Bolsonaro, o Leonel Raj deixou claro, humilhando-o. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L, sem anistia, continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui.